Paz, pessoal, tudo bem? Queria compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês sobre os perigos da dúvida à nossa fé. Fica até o final aí, aguarde. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Muito bem, meus irmãos. Quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês, que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18, a partir do verso de número 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Esse texto foi diversas vezes pregado. Eu tenho certeza que você já leu, já escutou, ou já de alguma forma lançou seus olhos sobre essa história. Que Elias está no cume do Carmelo e fez um desafio aos profetas de Baal. Mas diante de tantas verdades que esse texto contém, eu gostaria de extrair algo que às vezes passa de maneira implícita e às vezes nós não percebemos. Aqui Elias fala sobre dúvida e de como a dúvida é maléfica à nossa fé e de como a dúvida pode, de alguma maneira, atrapalhar o desenvolvimento da nossa vida cristã. A dúvida é o ácido que corrói as bases da nossa fé. A dúvida fragmenta aquilo que nós temos por convicção e faz que muitas vezes nós venhamos a falhar como filhos de Deus. A primeira coisa que nós entendemos que o texto lança sobre nós é que a dúvida diminui o tamanho de Deus. Diminui no sentido de que nós colocamos às vezes outras coisas do tamanho de Deus ou até superiores, como por exemplo um problema. Quando nós entendemos ou achamos que Deus não tem capacidade de resolver aquele problema, ou quando duvidamos que Deus possa solucionar aquele problema e nos desesperamos e perdemos a nossa racionalidade de entender que muitas vezes Deus já agiu em coisas muito mais importantes na nossa vida. Não por acaso, o profeta coloca Deus diante do pensamento do povo como que numa balança junto com o ídolo. Ele coloca: se vocês acreditam em Deus, sigam a Deus. Se vocês acreditam em Baal, sigam a Baal. Deixando bem claro que no imaginário do povo, Deus e o ídolo estariam dentro de uma porção igualitária ou de um tamanho igualitário. Exatamente isso que a dúvida faz conosco. Rouba de nós o tamanho e a grandiosidade de Deus e da capacidade de Deus de continuar nos abençoando e de tirar de nós tudo aquilo que causa dor e sofrimento. A segunda coisa que a dúvida faz conosco é diminuir as promessas de Deus, ou fazer com que muitas vezes nós fraquejemos diante dessas promessas. Foi assim que Tomé se comportou quando andando com Jesus, sendo muitas vezes discipulado por Jesus, participando dos milagres e de tudo que Jesus realizava. Tomé fraquejou diante de uma promessa de Cristo que ressuscitaria e que voltaria depois de 3 dias. Ao ser avisado pelos outros discípulos de que Jesus havia ressuscitado, ele não acreditou. Ele duvidou da promessa. Ele disse que só acreditaria se ele tocasse no corpo de Cristo, se com a mão tocasse nas feridas causadas pelo sofrimento da cruz. É exatamente dentro dessa mesma conotação que quando duvidamos das promessas, nós agimos. Nós tornamos-nos humanos e com um pensamento humanista, no sentido de que nós só podemos acreditar nas coisas se elas forem palpáveis, se nós conseguimos ver, se nós conseguimos tocar, se de alguma maneira tivermos uma comprovação de que Deus está ali ou que está fazendo aquilo. Quando na verdade a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé, que nós não andamos pelo que vemos, que nós não andamos por aquilo que conseguimos tocar ou que conseguimos visualizar com nossos olhos carnais. A dúvida nos lança somente no terreno da materialidade. A dúvida tira a nossa espiritualidade e faz com que apenas consigamos olhar no horizonte e esqueçamos que Deus nos orienta a olhar sempre no vertical. Não por acaso Jesus, ao confrontar com Tomé, disse: não sejas incrédulo, mas crente, acredite, porque a fé, como diz o escritor aos Hebreus, é trazer à existência aquilo que não existe.
E é exatamente esse caminho que nós devemos trilhar. A terceira e última coisa que a dúvida faz conosco é desvirtuar o nosso foco, é diminuir ou tirar a nossa atenção de Deus. É muito interessante que no meio da tempestade, onde os discípulos estavam reunidos, ali naquele barco, açoitado pelo vento, quando Cristo se direciona aos seus discípulos andando sobre as águas, e não por acaso Pedro, cheio de fé, cheio de convicção, disse: se for o Senhor mesmo, deixa que eu vá até o Senhor, deixa que eu vá caminhando sobre as águas até o Senhor. O texto mostra que a única resposta que Jesus direciona a Pedro é diz: venha. Ele começa a caminhar sobre as águas e o texto mostra que Pedro começa a olhar para os lados, que o barulho do vento começa a chamar a sua atenção, que a altura das ondas começa a inquietá-lo e olhando para os lados, o texto diz que ele começa a afundar. Pedro duvidou. Pedro duvidou porque tirou o seu foco de Cristo. Porque ao invés de concentrar-se no alvo que é Cristo e caminhar em sua direção, ele começou a olhar para os lados e vacilar diante das circunstâncias que aconteciam ao nosso lado. A dúvida nos faz afundar. A dúvida nos faz sucumbir e principalmente a dúvida tira de nós o foco de Cristo, nos fazendo olhar para os lados, nos fazendo olhar para as circunstâncias e esquecendo que aquele que nos disse que deveríamos caminhar continua exatamente no mesmo lugar. Deus não mudou o que decretou na nossa vida. Os escritos, as promessas, tudo que Deus estabeleceu para nós continuam da mesma maneira. A promessa de Deus continua inabalável. E muitas vezes, por conta das circunstâncias ao nosso redor, por conta dos problemas que estamos vivendo, hoje vivemos o problema da pandemia, o problema da crise financeira, todas essas situações somadas às circunstâncias da vida que nós já vínhamos batalhando, fazem com que nós olhemos para essas ondas, nós olhemos para esse vento, nós escutamos apenas o barulho da tormenta. Mas Cristo continua no mesmo lugar, com sua mão estendida, dizendo: venha, caminhe também sobre as águas. Quando você ouve o chamado do Mestre, quando você se concentra no foco do Mestre, formará-se um corredor entre você e Deus, como se formou o corredor entre Pedro e Jesus, e não importa as circunstâncias que aconteçam ao redor, esse corredor de graça formado por Deus tornará o seu caminho inabalável e você conseguirá chegar até o fim. Por fim, eu quero dizer a você que somadas todos esses malefícios que a dúvida causa à nossa fé, todos esses malefícios somados farão com que você entre numa espiral de sofrimento e dor, numa espiral de angústia e sofrimento. E você não conseguirá sair se você continuar a duvidar, apenas duvidar e apenas olhar para as circunstâncias e esperar uma prova cabal da existência ou do companheirismo de Deus com você. Apenas creia. E tantos textos, o próprio Jesus nos ensina isso. Creia. Creia e você verá a glória de Deus. Creia e as coisas acontecerão. Não seja incrédulo, apenas creia. Como ele disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Quando as tempestades da vida vierem sobre você, quando as catástrofes da vida vierem sobre você, e você não enxergará absolutamente nada, e tudo foi escuro, e tudo foi extremamente difícil, apenas creia. Que essa palavra alimente o seu coração de fé e que a dúvida que por acaso possa existir no seu coração seja retirada e que a graça de Deus preencha você com toda a confiança necessária para vencer o desafio que você está vivendo hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus.